Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Hoje, dia 7 de maio, quinta-feira, às 19 horas, teremos a nossa live mensal e a quarta de 2026. Saliento que teremos a honra de conversarmos com o jornalista Carlinhos Fernandes, o passeador carioca. A live intitulada O Espaço Histórico do Rio de Janeiro sob o olhar de um passeador carioca. Antes de iniciarmos a nossa conversa, cabe lembrar que o canal Humanitas e o portal científico Café das Humanidades são associados a vários produtos da Amazon. Se você deseja adquirir algum livro com desconto, informo que deixarei o link na descrição do vídeo. Na sequência, aproveite para visitar o portal Café das Humanidades e conferir a grade de cursos e serviços voltados à capacitação acadêmica. Cabe lembrar que todos os cursos possuem avaliações técnicas da sua produção final. Os valores são acessíveis. Aproveite também para participar da campanha solidária de financiamento do Apoia-se. Para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade, dependemos da sua ajuda. Eu vou deixar o link do Apoia-se na descrição do conteúdo. Qualquer Pix para o canal também é bem-vindo. Eu vou deixar a chave Pix para quem deseja realizar alguma doação. E se você deseja se tornar membro do portal Café das Humanidades e garantir algumas contribuições e benefícios, informo que deixarei o link do formulário para o devido preenchimento. Aproveite também para conferir a chamada de publicações da revista do Portal CH, conferindo o dossiê Literatura e Educação. As publicações serão realizadas em agosto deste ano. De antemão, o canal Humanitas e o portal científico Café das Humanidades agradecem os referidos apoiadores: Alexandra Vieira, Ítalo Morricone, Jorge de Saraé, Daniel Lopes Bretas, Itamara Pitre, Cláudia Regina, Miriam Scott, Stefano Dartori e Carlinhos Fernandes, e também Sandra Godinho. Eu deixarei o link da campanha na descrição do conteúdo, como eu tinha falado. Bom, sem mais delongas, partimos para a leitura do currículo do convidado. Carlinhos Fernandes, você me ouve bem aí, né, Carlinhos? Perfeitamente, Cristiano. Vamos seguir. Carlinhos Fernandes é carioca, nascido na extinta Guanabara em 1967. É jornalista especializado em cobertura religiosa. Ele editou as 3 principais revistas do segmento cristão com venda nas bancas de jornal. Os nomes das revistas: Vinde, Eclésia e Cristianismo Hoje. Ele também trabalha com edição e preparação de texto para diversas editoras. Em paralelo, ele atua na carreira pública e foi assessor de comunicação da Prefeitura do Rio e atualmente integra os quadros do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como técnico judiciário. Carlinhos Fernandes também é produtor de conteúdo digital sobre o Rio. Isso surgiu por paixão desde a sua infância. Ele gosta de passear pela cidade. Ele gostava, naquela época, né, foi levado pelas mãos do seu pai a andar de ônibus, barcas, bonde, trem, e sempre valorizou os cantos, recantos e encantos do Rio de Janeiro. Com o advento das redes sociais, no início dos anos 2000, Carlinhos começou a compartilhar seus passeios com fotos e textos, primeiro no Orkut e depois no Facebook. O passeador carioca é personagem criado em 2018 e expressa essa vocação de aproveitar a riqueza histórica, cultural e natural do Rio, como uma experiência acessível a todos, inclusive aos PCDs, entre os quais Carlinhos se inclui como portador de visão monocular. Nas páginas do passeador carioca, do Facebook e do Instagram, Carlinhos revela atrativos pouco ou nada conhecidos pelo grande público, sempre com ênfase na informação histórica e turística. Seguindo essa vocação, Carlinhos se tornou guia de turismo regional em 2023 e, desde então, ele atua levando cariocas e turistas em walking tours pelo centro histórico do Rio de Janeiro, uma área repleta de atrativos que, no mais das vezes, passam despercebidos em sua perspectiva histórica. Carlinhos também mantém o quadro Passeador Carioca nas tardes de segunda-feira na Rádio Roquete Pinto. Bom, Carlinhos, foi um prazer te conhecer pessoalmente lá na CADEG, no Mercado Municipal do Rio de Janeiro, em janeiro, né? Foi em janeiro. E o nosso encontro nasceu da maneira mais prosaica possível. Nós dois estávamos passeando. Mais inusitada possível.
E tão interessante que nós conversamos acerca do seu trabalho, do Passeador Carioca. Eu já te conhecia das redes sociais, lá do Orkut. Eu lia os seus textos, gostava bastante, compartilhava com o amigo o Pablo, que é meu amigo de infância, agora nos Estados Unidos hoje, o Eládio também. Então, eles lá na terra do tio Sam sentem saudade do Rio de Janeiro, e ao ler os seus textos, eles também dialogavam comigo, são dois amigos de infância. Então, o seu trabalho é muito relevante, tanto no Orkut, tanto no Instagram. Daqui a pouquinho, as pessoas que estão assistindo aqui conosco, nós vamos também passar um trechinho aqui do seu Instagram profissional e revelar um pouco do seu potencial no Passeador Carioca. Carlinhos, se você me permitir, eu quero fazer uma citação de Olavo Bilac para descortinar a nossa conversa, que Olavo Bilac foi um apaixonado pelo Rio de Janeiro, e o Bilac também foi jornalista. Na Crônicas do volume 1, ele diz o seguinte, publicado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo. Eu creio que essa citação esteja na rede também. Não é que o povo carioca seja um povo forte de espírito firmemente estribado na infiabilidade da ciência, mas é um povo que ama o riso, e o riso desarma todas as cóleras, sem excluir a cólera de Deus. Muito interessante. Isso ele escreveu lá atrás, há mais de um século. Carlinhos, a primeira questão, nós elaboramos aqui um roteiro para não entrarmos em digressões, né? Como nasceu o projeto Passeador Carioca e como o público reagia aos textos críticos elaborados nas redes sociais, no Orkut, no Facebook e posteriormente no Instagram? A palavra é sua. Obrigado, boa noite, pessoal. O pessoal que nos acompanha, olá, tudo jóia? Cristiano, obrigado pelo convite para a gente poder falar sobre passeio, porque é uma coisa que enche meu coração. Na verdade, o Passeador Carioca nasceu junto comigo, como você já descreveu aí. Desde criança, eu sou levado pelas mãos do meu pai a passear pelos cantos, recantos e encantos do Rio de Janeiro. Mas eu diria que o Passeador Carioca surgiu de uma alquimia de várias ocupações que eu vim exercendo e que acabaram se encontrando dessa maneira. A ocupação de jornalista, a ocupação de fotógrafo, a ocupação de guia de turismo, tudo isso foi se juntando e criou este personagem. Na verdade, passear, para mim, é uma paixão. E o Rio de Janeiro é uma cidade cheia de atrativos históricos, é uma cidade cheia de atrativos culturais. Então, nasceu dessa maneira, dos meus passeios, das minhas observações, das crônicas que eu escrevia e das fotografias que eu fazia. Como você disse também, encontrei nas redes sociais uma plataforma de alcançar o grande público. E comecei a publicar textos com fotografias dos lugares que eu visitava. Isso começou a ter um grande apelo, as pessoas começaram a gostar, começaram a curtir, começaram a incentivar, e aí em dezembro de 2018 eu criei esse personagem, o Passeador Carioca, que como o próprio nome já diz, como o próprio nome já indica, é um cara que pega o seu tênis, que pega a sua mochila e vai passear pela cidade, preferencialmente de transporte público e mais preferencialmente ainda em lugares gratuitos, em atrativos gratuitos. E o Rio de Janeiro é uma cidade que está cheia de atrativos que você pode conhecer, gastando muito pouco ou gastando nada. Então, para resumir o que eu falei, o Passeador Carioca nasceu comigo, foi formatado ao longo da vida, ao longo das minhas formações profissionais, e hoje em dia é esse personagem que está aqui para mostrar para as pessoas que o Rio de Janeiro tem muitos olhares que podem ser feitos, alguns olhares positivos, outros negativos. Mas, quando você olha a cidade com paixão, com amor, com todas as suas potencialidades, história, cultura, turismo, a cidade se descortina para todos nós que somos passeadores. De preferência, passeadores cariocas, como o Olavo Bilac falou. Legal, Carlinhos. A segunda questão remete aos variados textos descritivos e também dinâmicos, porque esses textos carregam oralidade, né, que você escreve, acerca dos monumentos históricos da cidade do Rio de Janeiro. O que você leva em conta ao escrever esses textos? As efemérides são importantes? As efemérides são muito importantes, mas elas não são suficientes para você fazer uma produção tão grande de texto. O que são efemérides? São datas, né? São eventos comemorativos, como, por exemplo, o evento da Proclamação da República, Proclamação da Independência. Ontem mesmo nós tivemos uma efeméride fantástica aqui no Rio de Janeiro, que foi o centenário do Palácio Tiradentes. O Palácio Tiradentes, que fica aqui no centro do Rio, na Praça 15, para quem não conhece, fica bem na região central do Rio. E o Palácio Tiradentes foi simplesmente a sede da Câmara dos Deputados, enquanto o Rio de Janeiro foi capital federal. Depois disso, foi sede da Assembleia Legislativa. Hoje em dia, é um palácio aberto à visitação, em que ocorrem solenidades do poder
Legislativo aqui do Rio de Janeiro. Um palácio maravilhoso, em estilo eclético, aqui no centro do Rio, e fez 100 anos esta semana. Então, esta é uma efeméride. A proclamação da independência é uma efeméride, a proclamação do... Então, são datas comemorativas de grandes feitos históricos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Mas eu costumo dizer, Cristiano, que as efemérides, embora sejam importantes, sejam um bom gancho jornalístico, como nós gostamos de falar na profissão, não necessariamente precisamos nos prender às efemérides. Basta você sair no Rio de Janeiro com algum tempo e com um olhar atento e com boa vontade, você vai encontrar uma infinidade de motivos para você escrever, para você passear e para você compartilhar com as pessoas. Porque o Rio de Janeiro é uma Disneylândia para os passeadores. Onde você vai, você encontra coisa bacana. Legal, Carlinhos. E você acredita que que esse seu projeto ajuda a popularizar a história com H maiúsculo, estabelecida nos livros didáticos e acadêmicos, ou seja, ampliando o interesse e a motivação das pessoas que são aficionadas ou não pela história oficial? Poderia justificar o motivo, as razões e as contribuições? Eu não tenho a menor dúvida que o trabalho do Passeador Carioca, aliás, o trabalho de todos os produtores de conteúdo do Rio de Janeiro, que são muitos e têm cada vez mais crescido, eles colaboram muito para que as pessoas tenham não só um conhecimento histórico, que muitas vezes pessoas não sabem, como também um revisionismo histórico de algumas coisas. Você sabe, como acadêmico, que muitas vezes, aliás, quase sempre, a história é escrita pelos vencedores. E nem sempre ela leva em conta todos os fatores que colaboraram para que aqueles fatos acontecessem daquela maneira. Então, o que é mais comum nos passeios que eu faço pelo Rio, não só os passeios que eu faço sozinho como produtor de conteúdo, como os grupos que eu conduzo, a coisa mais comum é ouvir pessoas dizerem assim: puxa vida, eu passei por aqui a vida toda e não sabia que tal coisa aconteceu aqui. Ou, eu andava por aqui e não sabia que o fulano de tal esteve aqui. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo muito concreto aqui do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ali também na região central, nós temos o Paço Imperial, que é um prédio que foi sede do governo colonial, do governo imperial e do governo republicano. O Paço Imperial é um prédio que as pessoas, milhares de pessoas passam, vão e voltam todos os dias e muitas vezes não sabem que ali dentro aconteceram vários eventos históricos, como, por exemplo, Dom João VI foi aclamado rei de Brasil e Portugal ali na região do Paço Imperial. Dom Pedro I proclamou o Dia do Fico, aquele episódio histórico, no dia 9 de janeiro de 1822, de uma das janelas do Paço Imperial. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea dentro do Paço Imperial. Então, a maioria de nós já não tem muito conhecimento, já não lembra muito o que estudou nos livros de história, e muitas pessoas não tiveram acesso a esse conhecimento. Então, o trabalho que nós fazemos como produtores de conteúdo, guias de turismo, pessoas assim que se interessam pela história do Rio de Janeiro, que se interessam em divulgá-la, ele é, ao meu ver, essencial para revelar para as pessoas que o solo que elas estão pisando, o lugar que elas estão percorrendo, as coisas que elas estão contemplando, estão muitas vezes escritas no livro de história e nós não conhecemos, ou passou despercebido para a maioria das pessoas. O que eu percebo no trabalho do Passeador Carioca e desses criadores de conteúdo é que nós oferecemos experiências para as pessoas. Experiências, muitas vezes, na sua própria cidade. Pra você ter uma ideia, professor? Grande parte das pessoas que eu conduzo, também são turistas estrangeiros, muitas vezes, turistas de outras regiões do Brasil, mas grande parte das pessoas que eu conduzo são cariocas, que passaram parte da vida ou a vida toda aqui. E sempre são aqueles olhares deslumbrados quando vêm as coisas, que quando você conhece uma coisa, quando você conhece a história, você passa a amar muito mais o lugar, você passa a cuidar dele, você passa a preservá-lo. Então, o trabalho que nós desenvolvemos, ele não só é importante do ponto de vista de levar o conhecimento para as pessoas, de levar um entretenimento de qualidade, um entretenimento cultural, como também para despertar nessas pessoas a necessidade de preservar aquilo que nós temos. Porque, veja, o Rio de Janeiro é uma cidade com quase 5 séculos de história, que foi capital do Brasil durante muito tempo, e continua sendo uma capital cultural. Então, uma cidade riquíssima do ponto de vista turístico e cultural, e nós, com o nosso trabalho, a gente gosta de mostrar isso para as pessoas. É um trabalho diletante, é um trabalho de todos os dias, e é um trabalho que leva as pessoas a entenderem que, ainda que você não tenha condições ou recursos para fazer grandes viagens fora do Brasil, fora do estado, aqui mesmo, no Rio de Janeiro, você tem a oportunidade de conhecer muita coisa, fazer um turismo de qualidade e viver experiências únicas sem sair muito longe de sua própria casa. Então, acho que a grande contribuição, Cristiano, para encerrar essa fala aqui, é assim,
ensinar a ter novos olhares sobre a cidade do Rio de Janeiro, a conhecê-la com profundidade, a revisitar até mesmo algumas coisas que você aprendeu e que não foram exatamente da maneira como você aprendeu, e principalmente amar e preservar essa cidade fantástica que é São Sebastião do Rio de Janeiro. Excelente, Carlinhos. E a próxima questão, ela envolve o seu trabalho, né, o seu projeto. Na verdade, não, seria a próxima, mas você poderia, né, citar, né, dentro dessa sua produção de conteúdos audiovisuais, 3 vídeos produzidos e comentá-los sobre a história do Rio de Janeiro que obtiveram maior repercussão perante o público antes. Não, posteriormente eu mostro depois o seu Instagram profissional, para quem está assistindo, para compreender melhor o seu trabalho. Fique à vontade. Você falou sobre vídeos que são... Os 3 vídeos melhores, né? Que maior repercussão. Os que tiveram maior repercussão perante o público, né? Um deles tem a ver exatamente com essa história que nem sempre é muito bem contada. Por exemplo, todos nós aprendemos no livro de história sobre o descobrimento do Brasil. Houve uma grande calmaria no Oceano Atlântico, a esquadra de Pedro Álvares Cabral acabou se desviando do rumo e veio dar para os costados no Brasil. Hoje em dia, a moderna historiografia, ela já nos diz que isso não aconteceu. Os portugueses já sabiam muito bem que tinha terras aqui, nessa região da América, tanto é assim que aquela linha do Tratado de Tordesilhas foi afastada da sua linha original, porque os portugueses sabiam que tinham terra aqui e que queriam conquistá-la e sabiam que poderiam estar aqui. As terras já havia aqui. Então, já se sabia. Então, Cabral nada mais foi que um emissário enviado pelo rei de Portugal para tomar posse das terras que eles já sabiam. Pois bem, uma das postagens que eu fiz, que deu mais visibilidade, deu mais encanto, foi dizer que no subsolo da igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, que fica ali no centro do Rio de Janeiro, repousam nada menos que os resíduos mortais de Pedro Álvares Cabral, que foi uma história muito doida, uma história muito maluca, em que o cardeal Arco Verde mandou buscar os restos mortais de Cabral para trazer para o Brasil. Os portugueses não concordaram. Ele só trouxe um pedacinho, junto com os corpos de outras pessoas, e essa urna, com os resíduos mortais de Pedro Álvares Cabral, fica no centro do Rio de Janeiro, pode ser visitado pelas pessoas, e grande parte das pessoas não sabe disso, nunca descobriu, nunca soube. Outro atrativo que deu muita visibilidade, né, outra postagem, digamos assim, outro vídeo, foi um que eu fiz recentemente sobre a Galeria Menescal. A Galeria Menescal, que fica ali no centro do Rio, em Copacabana, você conhece muito bem, que é uma passagem entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Barata Ribeiro, que ela não só é belíssima do ponto de vista visual, ela foi construída ao longo dos anos 40, com requintes Art Nouveau, com requintes lustres de metal, de bronze, um lugar belíssimo, mas no subsolo da Galeria Menescal fica nada menos que um bunker da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ela foi construída nos anos 40, e quando o Brasil declarou guerra ao eixo, formado por Alemanha, Japão e Itália, isso em 1942, 1943, o governo Getúlio Vargas editou um decreto pelo qual todo edifício que fosse construído perto da orla marítima, que é o caso da Galeria Menescal, deveria conter um bunker subterrâneo. Então, o que hoje é uma garagem do edifício Menescal, nem todas as pessoas sabem, foi um bunker. Olha que loucura. Se os aviões nazistas iam sair lá da Europa para bombardear o Brasil, enquanto os nazistas estavam sendo acossados de um lado pelos soviéticos e de outro lado pelos aliados ocidentais. Então, esse vídeo, essa postagem, rendeu milhares de visualizações, milhares de comentários que as pessoas não sabiam. E uma terceira que eu destaco são uma série de atrativos que existem dentro de uma igreja aqui do Rio de Janeiro, chamada Basílica Menor de São Sebastião, que fica no bairro da Tijuca, e que é também chamada de Igreja dos Capuchinhos. Pois bem, dentro dessa igreja, e grande parte dos cariocas não sabe disso, estão nada menos que o marco original da fundação da cidade. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1º de março de 1565, aos pés do Morro do Pão de Açúcar. Pois bem, o marco de pedra, que é uma coluna histórica, que foi trazida de Portugal e foi fincada ali no dia da fundação da cidade, está na Igreja dos Capuchinhos, aberta à visitação. Qualquer pessoa pode ver. E, ao lado dela, fica uma tampa de bronze, uma campa de bronze do século XVI, lindíssima, esculpida, com as armas de Estácio de Sá, e o corpo dele, o fundador da cidade do Rio de Janeiro, seus restos mortais repousam
no subsolo, na nave central desta igreja. Então, são postagens como essa, são vídeos como esse. Você disse aí na nossa descrição que a gente percorre lugares pouco ou nada conhecidos do Rio de Janeiro. Quando você olha o Rio de Janeiro, Cristiano, você pensa logo em Corcovado, Pão de Açúcar, Calçadão de Copacabana, Maracanã, Sambódromo, e todos esses lugares são maravilhosos e têm, sim, que ser visitados por quem vem ao Rio de Janeiro. Mas existem, em paralelo, e muitas vezes pouco ou nada conhecidos, uma série de lugares, uma série de atrativos que estão aí para ser conhecidos e para ser visitados. E quando você mostra isso para as pessoas, aí que o trabalho do passeador carioca se reveste de uma importância. Quando você mostra isso para as pessoas, elas ficam admiradas de saber que muitas vezes a poucos metros da sua casa ou no bairro vizinho tem tanta coisa para se ver. Então, eu diria que esses 3 exemplos que eu dei, da urna mortuária de Pedro Álvares Cabral, da Galeria Menescal com seu bunker subterrâneo e das relíquias da fundação do Rio de Janeiro que estão dentro de uma igreja, foram algumas das que deram milhares de visualizações, comentários e, principalmente, compartilhamentos. Que você sabe, quando você cria um conteúdo virtual, e esse conteúdo é muito visto, muito comentado e muito compartilhado, aquele conhecimento se dissemina numa escala praticamente geométrica, que a gente não tem alcance. E aí você recebe retornos vindo muitas vezes do exterior. Pessoas que hoje vivem no exterior. Caramba, eu morei do lado dessa igreja durante tantos anos e nunca visitei. Aí eu aproveito e falo, não conhecia, eu aproveito e falo, volte ao Rio de Janeiro, use isso como motivo para a sua vida e faça a visita desses atrativos. Devolvo a você. Excelente, Carlinhos. Agora nós vamos falar um pouquinho das fontes históricas que você consulta para escrever os seus textos, né? As fontes impressas, os testemunhos, as fontes orais, os documentos, os textos digitais, os livros, enfim. Como que você costuma consultar esses textos para criar, né? Como você consulta essas fontes para criar os textos sobre o espaço histórico da cidade do Rio de Janeiro? Na verdade, a coisa é invertida, né? Porque eu passo por um determinado lugar, conheço, visito determinado prédio, percebo o potencial dele e aí vou buscar as pesquisas. Eu nunca pesquiso antes de passear. Eu prefiro passear, encontrar os lugares e ter a curiosidade despertada para ele e aí sim fazer a pesquisa. O passeador carioca, ele não é uma página acadêmica e nem científica. O objetivo não é esse. O objetivo é escrever para a pessoa comum, para o porteiro, para a dona de casa, para o balconista da farmácia. O objetivo é escrever para essas pessoas com uma linguagem leve, uma linguagem solta, muitas vezes bem-humorada, sempre que possível. E porque se essas pessoas perceberem, se essas pessoas entenderem, quem é acadêmico, quem é estudioso, vai entender de maneira muito completa. Pois bem, as fontes de pesquisa são obras de referência, são livros que a gente tem, como, por exemplo, o Rio, a História das Ruas do Rio, do Brasil Gerson, a coleção 1808, 1822, 1889, do Laurentino Gomes, o Almanaque Carioca, do historiador Tiago Gomide. Então, são livros como livros de João do Rio também, Machado de Assis, são grandes cronistas da cidade do Rio de Janeiro, que trazem muita informação histórica para nós. Então, a consulta na literatura especializada, sempre que possível, a consulta em portais, porque outros criadores de conteúdo também estão fazendo o mesmo trabalho, então a gente compartilha muita informação. Em trabalhos acadêmicos também, a área que você atua, professor, a área acadêmica, é fonte de muito conhecimento elaborado, né? Muita produção de conhecimento nas universidades. Então, essas teses de mestrado, de doutorado, que na grande parte das vezes estão disponíveis para as pessoas, elas são boas fontes de informação histórica, porque, veja, por mais que o passeador carioca adote uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, tanto quanto possível, eu faço questão que a informação histórica seja o mais precisa possível, seja o mais referenciada possível com base em documentação. Porque é importante você fazer isso, para que não só para que o trabalho tenha seriedade, como que a pessoa tenha uma abrangência de todos os elementos que compõem aquele atrativo. Eu cito como exemplo, aqui no bairro do Recreio dos Bandeirantes, tem um morro, o Morro do Rangel, em que eu passei um dia, me interessei pela história dele, fui buscar nas fontes acadêmicas e descobri, olha só, que ali nas cavernas, na parte de baixo, viviam sambaqueiros. Isso é estudado por acadêmicos. Os sambaqueiros eram um povo
que vivia da coleta do mar aqui no Rio de Janeiro, 2000 a.C. Ou seja, o Rio de Janeiro já tem sinais de ocupação documentados de 4.000 anos atrás, 2000 a.C. E esses povos, eles viviam da coleta de mariscos, da coleta de peixes, né, de moluscos, e faziam grandes morros com os resíduos desses materiais, com as conchas, né, com os esqueletos. Esses morros eram chamados, essas montanhas, essas elevações, eram chamadas de sambaquis. Daí o nome sambaqueiros. Pois bem, pesquisando, em uma tese de dissertação de doutorado da UFRJ sobre espeleologia e a ciência do estudo das cavernas, eu descobri que ali é estudado como reduto sambaqueiro, muito importante aqui no Sudeste, um morro que fica aqui. E não somente isso. Ele tem, por ele ser o que chama de Inselberg, o Inselberg é um morro, uma elevação que é cercada de um ambiente que não favorece a comunicação com o meio exterior. Por exemplo, uma duna de areia com um morro no meio. Então, as espécies que vivem ali não têm comunicação com o mundo exterior, digamos assim, por causa dessa barreira natural. Então, a gente desenvolveu uma flora endêmica, que é única no Sudeste. Isso você descobre como? Você descobre pesquisando, você descobre estudando. E quando você leva esse conhecimento para as pessoas, acontece aquilo que nós falamos agora há pouco, professor. Eu subi esse morro, cresci aqui do lado e não sabia que havia gente vivendo aqui 4.000 anos atrás. Ou não sabia que determinadas plantas só existem aqui. Este é o fascínio de você passear com os olhos atentos de um pesquisador, com os olhos atentos de um observador, com os olhos atentos de um passeador. Você descobre essas coisas. Eu fico empolgado com isso, porque cada rua, cada prédio, cada monumento, cada templo histórico do Rio de Janeiro, cada atrativo desse tem muita história por trás dele. Você entra numa igreja, por exemplo, quanta história de devoção e fé se viveu numa igreja com uma Candelária, por exemplo? Quanta história quantas vivências de fé, quantas paixões, quantas situações aconteceram nas ruas do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, na Avenida Rio Branco, ou no Paço Imperial, que nós já citamos, ou em prédios históricos, na Ladeira da Misericórdia, que é o antigo acesso ao Morro do Castelo, que já nem existe mais, mas a ladeira ficou lá. Então, deixa de ser somente uma via de acesso. A Praça 15 deixa de ser uma via de acesso até o terminal hidroviário que leva para Niterói e volta, e passa a ser um museu a céu aberto. Então, voltando ao que você perguntou, as fontes são muitas. A literatura especializada, os trabalhos acadêmicos, reportagens de jornal, e muitas vezes a oralidade, a tradição daquele lugar, o que se conta daquele lugar. As lendas urbanas são muito importantes. Por trás de muitos atrativos tem lendas urbanas que, desde que você tenha a honestidade intelectual de dizer para as pessoas o que é fato documentado e o que é lenda urbana, cara, os fatos e as lendas se misturam numa alquimia deliciosa que nos leva a apreciar muito mais o lugar que nós conhecemos. Legal, Carlinhos. E sobre as lendas, isso puxa um assunto também para os segredos e as curiosidades históricas do Centro Histórico do Rio de Janeiro. Quais são os principais segredos e curiosidades históricas? Aí se mistura muito com lenda urbana, né? Mas vamos lá. Um segredo, uma lenda, uma curiosidade que habita ali aquela região da Praça 15, é a lenda de uma bruxa que até hoje assombraria a região da Praça 15. Ali na Praça 15 tem um lugar chamado Arco do Teles, que é uma antiga passagem do período colonial que dava acesso da Praça 15 até através da Rua do Ouvidor. Esse prédio foi construído pela família Teles de Menezes, o jurista Francisco Teles de Menezes construiu para sua residência, e esse arco servia de passagem para as pessoas. Pois bem, era uma área nobre da cidade, porque ficava ao lado do Palácio do Governo, né? O Paço Imperial, tudo naquela região, né? Uma região bastante nobre. Em 1790, aconteceu um grande incêndio que destruiu grande parte daquela estrutura, daquela região. E esse arco, que antes ele era um arco de passagem de pessoas nobres, pessoas do governo, inclusive, passou a ser abandonado e virou um reduto de quem a gente chamaria hoje, né? De moradores de rua, de escravizados fugitivos e de prostitutas também. Havia um recanto, um ponto de prostituição naquela região. Isso é fato, isso é verdade, é documentado. E havia uma pessoa chamada... A Carmen Miranda também morou lá. A Carmen Miranda morou nessa Travessa do Comércio, por volta de 1925, ela era adolescente, ela tinha 13 anos de idade. A mãe dela montou uma pensão ali, uma pensão de fornecimento de comida e de hospedagem.
A família Miranda morava em cima, a Carmen, a mãe dela, a irmã dela, a Aurora Miranda, e embaixo ficava o comércio. Ela morou ali, só que já no século XX, né? Nós estamos falando aí de 1920, 1930, a época que a Carmen Miranda virou ali. Aliás, isso é uma curiosidade também, porque Carmen Miranda era uma moça de origem portuguesa, né? Uma menina portuguesa muito católica, muito religiosa, como são grande parte dos portugueses. Mas indo viver nessa região de Boemia, essa região de intensa atividade cultural que era naquela época, e continua sendo aquela região ali da Rua do Ouvidor, conta-se que foi no contato com essa cultura efervescente que havia ali, que a jovem Carmen Miranda deixou de ser a simples menina, adolescente, religiosa, e se transformou a grande, pequena, notável que o mundo conheceu, aconteceu ali. Mas voltando à história da Bárbara, era uma mulher chamada Bárbara Vicente de Urpia, ela existiu, portuguesa, veio de Portugal com seu marido por 20 anos de idade. Aqui ela teria se apaixonado por um homem local, planejou a morte do marido e ficou com este amante, digamos assim. Tempos depois, esse amante acabou pegando tudo que ela tinha, sumiu, e de uma hora para outra, Bárbara Vicente de Urpia viu-se sozinha no Rio de Janeiro, sem ter condições de sustento. O que ela fez? Recorreu à prostituição. E praticava a prostituição nesse reduto do Arco do Teles. Com o passar do tempo, ela começou a envelhecer e começou, digamos assim, a perder competitividade na atividade a que ela se dedicava. Aí termina a história documentada e começa a lenda urbana. Conta-se que ela se envolveu com magia negra e, como ele tinha a eterna juventude para manter o seu vício, né, para manter-se atraente para os homens, ela começou a pegar animais e sorver o sangue desses animais, como uma espécie de elixir. Mas não somente isso. Com o tempo, ela teria começado a pegar criancinhas que eram colocadas nas rodas dos expostos da Santa Casa, em Misericórdia, fica ali pertinho, pegava as criancinhas, cortava o pescoço e sorvia o sangue dessas crianças. Tudo em terreno também, não tem comprovação disso. Fato é que ela começou a ser conhecida na época como bruxa, como onça, como uma pessoa monstruosa, e apareceu assassinada tempos depois. Ali na Baía de Guanabara, o corpo dela apareceu ali boiando, isso é fato. Aí começaram a correr as lendas, que era uma pessoa tão amaldiçoada que recorria à magia negra, que ela teria virado uma bruxa que assombraria o Arco do Teles. Até hoje, essa história corre lá. Tanto é quando eu levo pessoas lá, Cristiano, eu sempre falo assim, olha, antes de você entrar, tem que pedir licença para a Bárbara dos Prazeres. Aí o pessoal, mas quem é a Bárbara dos Prazeres? Eu conto essa história. É uma história que aconteceu ali, que é uma lenda urbana da região. Outra lenda urbana daquela região, e que também aconteceu por ali, tem a ver com... Existe uma igreja chamada Santa Cruz dos Militares, que existe até hoje na Rua 1º de Março, é uma igreja muito antiga, do século XVIII também, que tem uma grande imagem de Cristo em tamanho natural, o Cristo morto. E em 1845 houve uma reforma nessa igreja, havia um operário chamado Antônio Frederico, que ele teria dito impropérios para aquela imagem. Um desrespeito. Essa imagem aí de madeira, coisa feia, esse homem deitado aí. E os companheiros do operário, que isso, rapaz? Isso é nosso Senhor Jesus Cristo, você está profanando a imagem, isso é pecado. Ele falou, e Jesus Cristo? Se ele for Deus mesmo, se ele for Jesus Cristo, eu quero cair morto dentro da igreja às 3 horas da tarde. Pois bem, às 3 horas da tarde, ouviu-se um grito, e o Antônio Frederico caiu desmaiado no meio da igreja. Os colegas o acudiram, levaram para casa, levaram para o hospital, e ficou 3 dias entre a vida e a morte. Até que disseram para ele, você está sendo castigado, você tem que pedir perdão. Conseguiram levá-lo de novo para a igreja, olha que história doida. E ele fez um desagravo, ele pediu perdão à imagem de Cristo, já moribundo, e ficou bom. Foi curado. E essa data, que foi em agosto de 1845, 31 de agosto de 1845, olha só que coisa, como é que a lenda se mistura e cria fatos, né? Até hoje, essa igreja da Santa Cruz dos Militares, ela realiza uma missa, uma procissão todo mês de agosto, em honra ao Cristo desagravado, que foi desagravado pelo operário. Então, assim, as lendas são deliciosas. Porque você visitando... E tem a do Beco dos Barbeiros também, né? Pois é, os Becos Bardeiros já envolvem assombrações, né? Nós falamos da assombração da Bárbara dos Prazeres e da cura milagrosa do pecador Antônio Frederico. Mas do Beco dos Barbeiros, que é uma via muito pequena que tem ali na Praça 15, e que é muito interessante, que ela tem um traçado colonial, ela chama muita atenção, aí sim, por uma curiosidade. Ao longo do século XVIII e do século XIX, quando começou a haver um adensamento populacional naquela região, que, veja, ficava perto do Paço, ficava perto ali do Fórum, então era uma região de governo.
Era como se fosse a Brasília de hoje, né? Você tem lá o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Então, imagina isso para os nossos amigos que nos acompanham terem uma ideia, transportado para o Rio de Janeiro. Era a região da efervescência do poder, começou a atrair muitos comerciantes para aquela região. Nessa pequena viela, o Beco dos Barbeiros, começaram a desenvolver-se várias atividades comerciais, inclusive os barbeiros. Agora, não pense, Cristiano, que no século XVIII e XIX, os salões de barbeiro é como hoje em dia, que são refrigerados, você vai lá fazer sua barba, ganha uma cervejinha gelada, assiste TV a cabo, aquela mordomia. No século XVIII e XIX, cortava-se cabelo na rua, meu amigo. Não. E não haviam médicos naquela época, ou por outra. Haviam, mas eram inacessíveis para as pessoas. Era caro demais. O povão, gente como a gente, não tinha médico. Então, os barbeiros daquela época eram chamados de barbeiros sangradores. Por quê? Além de cortar cabelo e fazer a barba, eles praticavam uma medicina rudimentar, na base de emplastros, extração de furúnculos, extraíam carnegões das pessoas, arrancavam dentes. Olha que loucura! Faziam tratamentos com sanguessugas, que acreditava-se que as sanguessugas, aquele verme na época, né, colocando na pele e sugando o sangue das pessoas, eles retirariam os miasmas que produziam as doenças nas pessoas. Existe um fundamento nisso, né? Existe um fundamento nessa questão da sangria, que ainda hoje é praticada em muitos lugares. Mas colocava sanguessuga. O fato é que era uma imundície, o Beco dos Barbeiros. E tem uma canaleta no meio do beco, que está lá até hoje, que é o traçado colonial, que recebia todo esse caldo tenebroso, formado por dentes cariados, tufos de cabelo, sanguessugas mortas, furúnculos extraídos. Tudo isso era tirado na canaleta do Beco dos Barbeiros. No final do dia, pessoas escravizadas vinham com tonéis, recolhiam aquela imundície toda e jogavam ali do lado da Baía de Guanabara. Saneamento básico e asepsia não era o forte do Rio de Janeiro antigamente, meu amigo. Mas, assim, o Beco dos Barbeiros ele permanece lá até hoje como um exemplo de como se vivia naquele tempo. Porque a história serve para isso. Né? E quando você passeia pela história, você é transportado para aquele ambiente. Eu gosto até de, quando eu faço os passeios, levar imagens desses lugares, como era no passado, principalmente quando são crianças, né, estudantes, para terem uma ideia de como é, de como era. Eu falo, esse lugar que você está pisando aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, passear pela cidade com os olhares atentos de um pesquisador e com a mente aberta de um curioso, rende maravilhosos passeios e maravilhosas experiências de aprendizado sobre a minha, sobre a sua, a nossa história como um todo. Legal, Carlinhos. Agora, a próxima questão, ela envolve o seu trabalho, o evento, né? O evento que você promove na cidade do Rio de Janeiro, que é o Rio de Histórias, como passeador carioca. Antes de você responder, falar um pouco sobre esse tipo de evento, eu gostaria aqui de compartilhar a tela com quem está assistindo, Vamos lá. pessoas que estão aqui, os inscritos do canal, que é o seu Instagram profissional, que é o seu Instagram profissional riquíssimo de informações acerca de tudo que você está falando aqui, até navegar um pouco no seu Instagram, para todos terem uma ideia do trabalho riquíssimo que você faz acerca da história do Rio de Janeiro, acerca do espaço histórico, das ruas, vielas, logradouros. Recentemente você produziu um vídeo muito interessante sobre a Rua Pires de Almeida, no bairro de Laranjeiras. Essa rua é sensacional. Mora o meu amigo André Salviano, muito legal. Né? Então, são vídeos riquíssimos de edições, né? Edições muito bem preparadas. Você divide também a tela aqui com o Tiago Gomide, que é um historiador. Tiago Gomide, um historiador, nosso mestre. Que é o Tá da História, né? Então, olha só, estou passando aqui rapidinho para as pessoas que estão assistindo a nossa conversa, prestarem atenção no trabalho que é feito, no trabalho com carinho, com louvor, né, dedicado a tudo isso que você está falando, e sobre esses passeios, que também são passeios que você organiza com turistas cariocas, porque existem muitos turistas cariocas, e existem também os turistas estrangeiros, né, os argentinos, os chilenos, os colombianos, os da América. Portugueses adoram também.
A palavra é sua. Então, esse trabalho é que a gente chama de walking tour, né? O que é o walking tour? É um passeio a pé, como o nome está dizendo, caminhar a pé pela cidade. E a melhor maneira de você conhecer uma cidade é caminhando por ela. É claro que os roteiros, a bordo de ônibus, a bordo de vans, são maravilhosos e te levam para conhecer os grandes pontos turísticos. Mas passear por uma cidade, fazer um walking tour, uma caminhada de 2, 3 horas, é uma coisa sensacional. Então, funciona assim. Um rio de histórias, porque é o Rio de Janeiro, cheio de histórias, um rio de histórias. As histórias passam por nós, elas fluem por nós. Um passeio por Carioca funciona de maneira muito simples. Sábado, todos os sábados, geralmente a gente realiza isso, que é o dia que as pessoas têm mais tempo, né? Sábado, fim de semana, mas também durante a semana. Você divulga, você anuncia para um grupo de pessoas, as pessoas interessadas marcam um ponto de encontro, geralmente é no Palácio Tiradentes, na Praça 15, um ponto assim de maior atratividade, maior acesso para o transporte público. As pessoas se encontram e a gente sai passeando pela cidade, parando em cada atrativo e contando história, contando narrativas, o que aconteceu ali. Ali mesmo naquela região tem um monumento a Dom João VI, uma estátua que marca o local em que a família real e a corte portuguesa desembarcaram no Rio de Janeiro no dia 9 de março de 1808, o episódio da chegada da família real, que mudou para sempre a história não só do Rio, como a história do Brasil. Aconteceu ali. Então nós paramos, Cristiano, e falamos, foi nesse lugar. Que naquela época você, eu até brinco com as pessoas, você nem poderia estar andando por aqui, porque isso aqui era mar. Porque o Rio de Janeiro hoje, você sabe, o traçado do Rio de Janeiro, a geografia carioca foi muito alterada ao longo dos séculos. Cerca de 15% de todo o território da região central do Rio de Janeiro era mar, e foi ganho da Baía de Guanabara, foi sendo ganho das Baías de Guanabara, tomada, né? Ganho não, tomada da Baía de Guanabara, através de sucessivos ateus que foram realizando. Então, o Walking Tour, o Rio de Histórias com o Passeador Carioca, é um passeio em que você curte o ambiente, você vê coisas bonitas, você vê belos monumentos, você conhece o significado dele, você ouve história, você compartilha, que as pessoas também compartilham experiências, fazem perguntas, trazem contribuições, que é muito legal. Pessoas mencionam fatos, é uma conversa. Eu costumo dizer que as pessoas que vão com você acabam virando seus amigos, porque durante 3, 4 horas você interage tanto ali, que depois você tem contato o tempo todo com a pessoa. 6 meses depois, manda mensagem: ô, sou fulano, moro aqui em Brasília, fiz o passeio com você e tal, foi muito legal, bota fotos. É um passeio simples, qualquer pessoa faz, até tem bastante acessibilidade. Eu, como uma pessoa PCD, eu sempre penso bastante na acessibilidade das pessoas com deficiência, né? Então, colocar sempre em terrenos planos, em terrenos sem escadarias, sem dificuldade de acesso do ponto de vista de equilíbrio. São roteiros que percorrem cerca de 1 a 2 quilômetros em caminhada plana, em lugares assim, bastante bem urbanizados, não tem escadaria, então qualquer pessoa pode fazer. Eu gosto de pensar, Cristiano, que um bom passeio tem que ser bom para a criança, para o idoso, para o jovem, para a criança, para o PCD, para a pessoa. O passeio tem que ser acessível à cidade, ela tem que estar aberta e acessível a todos. A gente sabe que, infelizmente, não é assim. A acessibilidade no Brasil ainda é uma cultura em crescimento. Repare que, hoje em dia, a gente que é um pouquinho mais idoso, né, um pouquinho mais veterano, digamos assim, a gente lembra que nos anos 80, nos anos 90, não havia rampa para cadeirante. Não havia ônibus adaptado com elevador para a pessoa subir. Não havia aquele solo podotátil, que a pessoa deficiente visual com a bengala vai tocando naquelas protuberâncias e vai caminhando. Isso é um fenômeno recente, de uns 20 anos para cá, essa evolução da sociedade. Então, assim, a cidade, infelizmente, já não é acessível. Mas eu gosto de mostrar nos passeios do passeador carioca que muitos lugares são, sim, acessíveis. Que você, idoso, cadeirante, que tem dificuldade de locomoção, ou você que tem uma visão reduzida, tem muitos lugares que você pode, deve e tem direito de ir, porque são lugares que são da sua cidade, da sua história. Então, o Walking Tour é uma experiência inclusiva, é uma experiência lúdica, é uma experiência cultural, é uma experiência relacional. E as pessoas voltam para casa felizes da vida, com as selfies que tiraram, colocam na sua rede social: olha onde eu estive. Então, assim, você confere sentido para a vida das pessoas. Você confere dignidade para a vida das pessoas, realização.
A pessoa volta para casa depois e fala: eu estive nesse lugar em que Dom Pedro I esteve. Eu fui na igreja que o Dom João VI foi coroado. Porque eu só Sim, tinha ouvido livro de história. Então, o que você aprende na história, ou o que você ouve falar, ela ganha materialidade, ela ganha sim, palpabilidade. Você sente o cheiro. Você é inebriado por aquela ambiência histórica do lugar. Eu falo para as pessoas: o lugar que você está pisando foi pisado por reis, rainhas, princesas, imperadores estiveram aqui. Pessoas que fazem sim. parte da nossa história. Presidente da República, essa escadaria aqui foi subida por Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto esteve aqui. Getúlio Vargas fez um discurso daquela janela. Então, encerrando, né? O tema é tão inebriante que não dá vontade de terminar, mas encerrando, pelo menos essa pergunta que você fez. O Walking Legal. Tour proporciona às pessoas uma experiência na história, uma experiência na cultura. Ela se sente parte da história que foi escrita naquele lugar. E essas pessoas agendam pela internet? Como funciona esse agendamento? Geralmente, os passeios são postados nas redes sociais, que é o Facebook, a internet, o Sim, WhatsApp, Instagram, né? E as pessoas simplesmente se inscrevem, me procuram, colocam lá um contato, colocam um e-mail, marca o dia, excelente. marca a hora, as pessoas vão lá. Tudo é muito informal. Sim, Eu gosto de fazer as coisas simples, porque se você elaborar muito, o que é a vantagem do Walking Tour sobre o turismo convencional, digamos assim? Não é que ele substitua, muito pelo contrário, não substitui. sim, sim. Mas a vantagem do Walking Tour é a sua informalidade. Você não depende de transporte fretado, você não depende de reservas antecipadas, você não depende de uma estrutura que envolve pessoas, instituições e serviços. Você simplesmente marca em tal lugar, 9 horas da manhã, sai andando dali até meio-dia, as pessoas levam sua água, levam seu lanchinho, a gente nem tem que parar pelo caminho. E também para não gastar dinheiro, porque um dos motivos da inclusão, da não inclusão das pessoas nos lugares é a falta de recursos. Veja, um atrativo de R$ 60, por exemplo, para muitas pessoas é um valor que pode ser pago sem problema. Mas pensa num trabalhador com 2 filhos. Vai ele, a mulher e os 2 filhos. Os R$ 40 já passam com as gratuidades, com as meias entradas, para R$ 100. Nem Sim. todo mundo pode, nem todo mundo pode ir. Eu vim de origem pobre, Cristiano. Minha infância não foi miserável, claro, mas foi infância pobre, infância com poucos recursos. Nós não tínhamos carro, por exemplo. Nós não tínhamos telefone em casa. Então, quando não tinha carro, o pai pegava os filhos, metia no bonde, na barca, no ônibus e vamos passear. Legal. Então, eu tenho essa preocupação de tornar o turismo de Sim. experiência no Rio de Janeiro, acessível a todas as pessoas. É claro que a gente é profissional e a gente cobra uma taxa pelos passeios para a manutenção do trabalho que realiza. Mas quando a pessoa me Sim. procura, fala: poxa, não está dando. Eu falei: cara, não está dando? Vem comigo. Eu quero te dar experiência. Dinheiro é uma coisa importante, mas nunca essencial. Sim. Essencial é o compartilhamento. Essencial é a experiência. Essencial é a pessoa construir memórias. E constrói Sim. memórias não precisa sair longe de casa, pertinho de casa. Legal, Carlinhos. A próxima questão, Carlinhos, ela gira em torno da minha pesquisa desenvolvida na UFRJ. Em Uhum. 2020, eu ingressei por meio de um projeto de pós-doutorado no programa de Letras Vernáculas. Certo. E eu fui supervisionado pelo professor Godofredo de Oliveira Neto, que é membro da Academia Brasileira de Letras e professor da própria instituição. E durante a escrita do relatório, eu associei algumas descrições detalhadas do espaço histórico do Rio de Janeiro com algumas imagens de época. Ou seja, as descrições eram elaboradas pelo narrador das obras da República dos Bugres e Conspiração Barroca de um autor baiano, radicado no Rio, Rui Reis Tapioca. E os espaços que são descritos nos romances, eu associei com as imagens do Rio de época. Um dos Certo. espaços históricos que eu trago no relatório de pós-doutorado, foi o espaço da Praça 15, com seus diversos monumentos, o chafariz do Mestre Valentim, né, dentre outros monumentos que você já falou um pouquinho. Poderia explicar um pouco a importância desse logradouro para a cidade do Rio de Janeiro? A Praça 15 é o meu reduto favorito no Rio de Janeiro, não só como pesquisador, como passeador, mas como guia de turismo. Sim, Porque grande parte da história do Rio de Janeiro aconteceu ali. Nós já falamos do Palácio Tiradentes, né? O Palácio Tiradentes, o prédio que havia antes dele, que deu lugar a ele, que é a antiga cadeia velha, foi o lugar que Tiradentes ficou detido alguns dias antes de ser enforcado. Então, o Palácio Tiradentes tem esse nome por causa disso. Aconteceu ali. Esse Paço Imperial
que é o prédio que fica ali, é simplesmente o lugar em que a família real, assim que chegou ao Brasil, chegou na Praça 15, ficou hospedada neste lugar. Ali do Paço Imperial é o lugar onde Portugal foi governado. Olha que coisa fantástica. O Rio de Janeiro é a única cidade no mundo, fora da Europa, de onde um reino europeu foi governado. Porque ali no Paço Imperial, com a chegada de Dom João, o então príncipe regente, ele trouxe o governo de Portugal para cá. Então, a 9 mil quilômetros de distância, que fica daqui a Portugal, Portugal foi governado daqui. A Praça 15 tem uma igreja chamada Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, em que aconteceu a coroação de Dom João VI, a coroação de Dom Pedro I, a coroação de Dom Pedro II, o casamento de Dom Pedro I com a Imperatriz Leopoldina, o casamento de Pedro II com a Imperatriz Teresa Cristina, o casamento da Princesa Isabel com o Conde de... Então, é o lugar em que a cidade praticamente nasceu e cresceu. O Rio de Janeiro foi fundado aos pés do Pão de Açúcar, né? Lá no que nós hoje conhecemos como o bairro da Urca. Mas 2 anos depois, ela foi trazida para aquela região. Ali na Praça 15 ficava um morro, chamado Morro do Castelo, antigamente, em que a cidade foi reinstalada. Em 1567, o governador Mendes Sá refundou a cidade do Rio de Janeiro naquele lugar. Então, na Praça 15, chegou a família real. Na Praça 15, foi o reduto que Tiradentes ficou. A Praça 15 assistiu vários movimentos no Rio de Janeiro, parte da revolta da vacina, por exemplo, que aconteceu no começo do século XX, contra a campanha de vacinação obrigatória movida pelo presidente Rodrigues Alves, com a ajuda do sanitarista Oswaldo Cruz. Combate da Batalha das Vacinas aconteceu naquela região. A revolta da Armada contra o governo de Floriano Peixoto aconteceu naquela região. Parte da região foi bombardeada no levante dos marinheiros contra o governo. E foi ali também que aconteceu parte dos embates entre os portugueses e os franceses, na época da ocupação da chamada França Antártica. Antes da fundação da cidade, a cidade foi invadida pelos franceses de Nicolas Durand de Negagnon. E parte dos combates aconteceram naquela região, que hoje em dia já não tem a configuração geográfica do passado. Como eu disse, foram feitos sucessivos aterros. Mas a região da Praça 15, eu costumo brincar que ela é a Disneylândia dos passadores. Se você quiser ficar ali horas ou dias contando a história do que aconteceu ali, a história de tudo que passou, das pessoas que passaram por ali, das personalidades históricas que passaram por ali, você vai ficar muito tempo. Então, a importância desse lugar, que fica no coração do Rio de Janeiro, é enorme. Foi ali que a história aconteceu. E também a Praça 15, ela passou muitas transformações, como eu já falei. No passado, ela era chamada de Terreiro da Polé, porque Polé, o pelourinho, que era usado para era castigo de pessoas escravizadas, ficava no meio da praça. Depois ela mudou de nome para Terreiro do Carmo, quando a Igreja do Carmo foi construída no século XVIII. Depois passou a ser o Terreiro do Paço, quando o Paço foi construído. Paço é o palácio, né? E foi construído por volta de 1750, ali ficou sendo a sede do governo. Então era ali que eram feitas as proclamações para as pessoas. O dia do Fico, ao qual nós já nos referimos, foi uma proclamação feita da janela do Paço para a multidão reunida ali embaixo. E até hoje, a Praça 15 é um lugar de muito efervescência cultural. Você tem grandes centros culturais ali, por exemplo, o próprio Paço Imperial, que é um centro cultural, o antigo Convento do Carmo, que fica logo em frente, que se transformou no centro cultural, a Feira de Antiguidades da Praça 15, que acontece ali todo sábado, tem atraído milhares de pessoas todos os sábados. Você não consegue andar por ali. E eu, como cara... frequento muito a feira. Você gosta de garimpar antiguidades, né? Gosto de garimpar lá. Gosto sempre de olhar as antiguidades por lá. Ela já é tida como a maior feira de antiguidades da América Latina. Olha já só. Superou em tamanho, em magnitude, até mesmo a tradicional Feira de São Telmo, em Buenos Aires, que acontece. Então, é uma região que tem atraído milhares de turistas, brasileiros e estrangeiros. Eu, como carioca, Cristiano, como guia de turismo, eu vibro com isso. Existe um movimento, hoje em dia, que até certo ponto é justificável, que combate o turismo predatório, o turismo excessivo, né? A gente vê muito isso nas cidades da Europa. Barcelona já fez isso, Londres tem feito isso, porque um adensamento turístico muito grande, sem estrutura suficiente, ele acaba levando à degradação do espaço e à piora da qualidade de vida dos moradores locais. Isso é uma verdade, tem que ser levado em conta.
Mas como carioca, como guia, eu vibro quando eu vejo aquele lugar cheio de pessoas. E eu estou ali para contar a história desse lugar para as pessoas também. A Praça 15, a Praça Mauá, que fica pertinho, também é um lugar cheio de história. O Morro da Conceição, que fica ali ao lado, onde fica o Cais do Valmont, que foi o maior porto de escravizados, de tráfico escravo da América, do continente americano. Cerca de 1 milhão de escravizados chegaram por ali. O Rio sendo, ao longo da história, a capital do Brasil, as coisas aconteceram aqui, né? E é ali na Praça 15, nesse lugar tão popular hoje em dia, e que a história foi sendo escrita em sucessivas camadas. Isso é que é legal. Século XVI teve uma história, o século XVII teve outra história, o século XVIII teve outra história. O Brasil e o Rio de Janeiro não são antigos se comparados com centros nacionais da Europa, da Ásia, do continente africano. Nós temos 526 anos de história como nação, vamos lá, colonizada, conquistada, invadida, e como queira, conforme queira o entendimento das pessoas, né? Uns falam em colonização, outros falam em expropriação, outros falam em invasão, enfim, são 526 anos desse processo colonizador de ocupação do território. E o Rio de Janeiro tem 415 anos. Então, nós somos relativamente jovens. Mas se tem um lugar no Brasil, se tem um lugar no Rio de Janeiro que concentra o nosso simples século de história, é esse lugar fantástico chamado Praça 15. Interessante, Carlinhos. Nós vamos avançar um pouquinho, porque existem algumas questões ainda legais aqui, interessantes. A próxima é uma questão acadêmica. É sobre a escrita e o exame documental da história, né? E o pensador, não poderíamos deixar de citar o pensador alemão Walter Benjamin, no seu livro Magia e Técnica, Arte e Política, ensaios sobre literatura e história da cultura, publicado pela editora Brasiliense. Abro aspas. Nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. E assim como ele não está livre da barbárie, também não está o processo de sua transmissão na qual ele passou de um vencedor a outro. Por isso, o materialista histórico, na medida do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera sua tarefa escovar a história a contrapelo. Fim de citação. A pergunta é, ao escrever os textos e produzir os vídeos sobre o espaço histórico do Rio de Janeiro, você também busca representar as figuras marginalizadas, os eventos bárbaros e sinistros da história? Cite um exemplo. Nós já discutimos um pouco aqui, mas você pode falar sobre um outro exemplo. Fique à vontade. Sim. É um exemplo recente, que até um vídeo, uma postagem que eu fiz, que rendeu bastante visualização, bastante comentário, sobre João Cândido, que é uma figura muito controversa da história do Brasil. Sim. A história oficial se encarregou de jogar uma pá de cal sobre esse personagem, que teve uma importância muito grande. Quem foi ele? João Cândido foi um militar da Marinha Brasileira, no começo do século XX. Ele era gaúcho, negro, preto, pobre e periférico, como se diz, né? E encontrou na Marinha uma chance de conseguir sustento na vida dele. Ingressou na Marinha muito cedo como aprendiz, e pelo seu próprio voluntarismo, pela sua própria capacidade, ele começou a exercer um espírito de liderança sobre os outros. Ele foi mandado para a Inglaterra, pela Marinha, para aprender a manusear, aprender com uma equipe, aprender a operar um navio que a Marinha Brasileira comprou da Marinha Real Britânica e trouxe para cá. Em contato com esses marinheiros britânicos, ele teve consciência da sua própria realidade, porque, veja, até o fim do século XIX, começo do século XX, os marinheiros negros eram castigados com chibatadas. Isso depois da chamada abolição da escravatura, que foi em 1888. Nós estamos falando em 1905, 1910. Então, os marinheiros negros, enquanto os outros marinheiros brancos eram castigados de maneira administrativa, com prisão, com perda de direitos, os negros eram chibatados no navio. Castigos físicos, o que já tinha sido abolido há muito tempo. Então, esse marinheiro, João Cândido, ele liderou um movimento chamado a Revolta da Chibata, que aconteceu no Rio de Janeiro, no começo do século XX, que foi um levante sangrento, teve vítimas dos dois lados. Para você ter uma ideia, havia cerca de 4.000 marinheiros, entre oficiais e marujos, no Rio de Janeiro nessa época. O Rio já era a capital da República, né? A capital da jovem República do Brasil. E esses marinheiros, metade deles, cerca de 2.000 deles, se sublevaram contra a Marinha. Houve uma revolta.
e que o governo do Hermes da Fonseca conseguiu debelar, fazendo promessas de que os marinheiros insurretos, né, os marinheiros rebeldes, não seriam castigados, seriam anistiados. Pois bem, João Cândido e outros 600 homens se renderam, depuseram armas, e o acordo não foi cumprido. Eles foram presos na Ilha das Cobras, que é um presídio militar que tem aqui no Rio, em condições análogas à tortura. Jogaram cal dentro da prisão, para que eles morressem asfixiados. Vários, ou dezenas de homens morreram asfixiados. E o João Cândido foi expulso da Marinha, por insubordinação, apesar de ter feito um acordo com o governo para acabar com a revolta. Foi expulso, foi considerado proscrito e teve que viver carregando peixe, carregando material, fazendo serviços serviços baixos em navios mercantes, estiva, para sobreviver. Foi praticamente na miséria, já em 1969. E a Marinha do Brasil nunca reabilitou João Cândido. Ele sempre foi tratado como rebelde. Só que, assim, ultimamente tem se revisitado esse personagem pela sua grandeza. É claro que a gente sempre vai combater a violência. A gente sempre vai combater um levante que causou a morte de muitas pessoas. Mas esse movimento foi um movimento legítimo pela dignidade do elemento negro. E ele tem sido revisitado, tem sido assim, revalorizado, é até chamado de Almirante Negro, né? Tem uma música que fala dele, o Almirante Negro, e foi colocada uma estátua dele lá naquela região também, em que ele aparece apontando para o alto e segurando o timão de um navio, como se ele fosse um timoneiro, como se ele fosse um líder, que de fato ele foi. Ele foi um líder que se rebelou contra as disciplinas da Marinha por conta de castigos físicos. Então, João Cândido é um personagem que deve ser revisitado. Recentemente, há cerca de 2008, há cerca de 20 anos atrás, ele foi inscrito no livro dos heróis do Estado do Rio de Janeiro. Ele deixou de ser um rebelde proscrito e passou a ser um herói. Então, contar essa história às pessoas, mostrar para as pessoas os dois lados da história, e você também, como pesquisador acadêmico, você sabe, a história sempre tem dois lados, ou até mais de dois. E é muito honesto quando você, ainda que tenha uma posição firmada sobre determinado ponto, você revisite o contraditório, você revisite o oposto, porque é desse cotejamento de versões que nós, pesquisadores, historiadores, desenvolvemos a história. É possível que o que nós acreditamos hoje sobre muitos aspectos venha a ser reescrito ou desmentido daqui a 15 ou 20 anos. Isso é ótimo. É a história dinâmica, é a história existindo. Então, nós, vocês como acadêmicos, nós como pesquisadores, como jornalistas, guias de turismo, pesquisadores formais ou informais da cidade, temos um papel fundamental, um papel, inclusive, de resgate da justiça, com essas personalidades que forem compreendidas ao longo do tempo. Em contrapartida, enxergar com olhos mais realistas o que foi a história. A gente aprende no livro de história que os bandeirantes foram grandes heróis, né? Que alargaram as fronteiras do Brasil, nos sertões. Mas eles praticavam extermínio de escravos. Eles praticavam escravização de escravos. Foram criminosos ao seu tempo. Sim. O cangaço, Lampião, Maria Bonito, são vistos com olhos bastante românticos, né? Bastante heróicos, como pessoas que resistiram contra a pobreza. Mas eles entravam em cidades e massacravam pessoas. Sim. Estupravam mulheres, matavam crianças. Ah, você justifica isso porque eles eram perseguidos, eles eram excluídos socialmente. Calma lá. Vamos dar o devido crédito às que essas pessoas fizeram, mas vamos também visitar o outro lado. O que foi feito. Porque quando você tem essa consciência, a informação leva à consciência. Quando você tem o máximo de informação sobre o que de fato aconteceu, você tem, sim, clareza para entender a história e pautar o seu comportamento de uma maneira mais sensata, de uma maneira mais equilibrada. Então, o nosso papel é mostrar para as pessoas, sempre que possível, a história de maneira mais abrangente, com ponto, contraponto. Por exemplo, eu estava falando agora há pouco, desse incêndio que aconteceu lá no Arco do Teles. Para esse incêndio tem 3 versões até hoje. Uma de incêndio acidental, outro, queima de arquivo, porque no prédio em cima do Arco do Teles foi colocado o Senado da Câmara, que era a espécie do arquivo, que tinha documentos desde a fundação da cidade. Os documentos de sessão das Seis Marias, que Estácio de Sá e Mendes de Sá fizeram, as pessoas da época estavam lá. E o que aconteceu? Com o desenvolvimento da cidade, começou a haver uma especulação imobiliária, digamos assim,
Sim. de essas terras quererem serem vendidas, aproveitadas. Só que tinha donatários que receberam seis Marias lá atrás. O avô do avô do avô. Grandes glebas de terreno. Então, esse incêndio teria sido também para queimar os documentos e permitir uma reurbanização da cidade. Essa é a segunda versão. E a terceira versão era acabar com o reduto de prostituição que havia ali bem perto do paço. Então, eu gosto de contar sempre as versões diferentes. Eu falo, escolhem vocês a versão que melhor lhes apetecer. Sempre tem várias versões. Até para o nome, até para o gentílico que nos define como cariocas, tem diferentes versões. A gente aprendeu durante muito tempo que carioca significava carioca, casa do branco. Por quê? Porque no comecinho da colonização, um português construiu uma casa de pedra lá onde é hoje a Praia do Flamengo. E essa casa, chamada pelos indígenas de Carioca, Casa do Branco, deu origem ao nome Carioca. Outros atribuem ao Rio Carioca, que passa ali. Mas a moderna historiografia tem contado, e isso aí também é uma valorização da ancestralidade dos povos originários, que Carioca era o nome de uma grande aldeia que ficava ali naquela região, onde hoje é a Glória, o Flamengo. A aldeia Carioca, que tinha mais de 5 mil moradores. Então, o gentílico carioca não teria uma origem portuguesa, não teria uma origem colonizadora, mas sim uma origem originária. Os antigos moradores daqui, os donos da terra até a invasão ou chegada dos europeus, se chamavam cariocas, habitantes da aldeia carioca. Então, assim, é muito fascinante quando você conhece a história e consegue contar sobre várias abordagens. Carlinhos, excelente, Carlinhos. Nós já estamos chegando nos minutos finais, mas ainda tem mais duas questões interessantes aqui. Esse relógio sempre é o nosso inimigo, hein, professor? Recentemente, eu assisti uma produção sua publicada no seu Instagram profissional, sobre o Largo do Boticário, localizado no bairro do Cosme Velho. Durante a pandemia, eu confesso que visitei várias vezes o local, que é um local incrível, bucólico, né? Parece que você está numa cidade do interior. Durante o desenrolar do seu vídeo, você versa sobre os pressupostos históricos do local. Você ressalta os aspectos relacionados ao longo abandono e, posteriormente, da restauração e revitalização por parte de uma empresa privada estrangeira. Hoje lá funciona até um hostel, né? Isso. Que é administrada por uma empresa estrangeira. A meu ver, o conteúdo ficou bem elaborado, editado, dinâmico, né? Você traz toda essa historicidade também. Sobre a questão arquitetônica e histórica abordada no vídeo, em especial o patrimônio histórico da cidade do Rio, né? Falando sobre esse patrimônio, né, que você já exalta aqui na sua fala, como você observa o descaso e a falta de uma política pública que possa revigorar efetivamente alguns casarões, catedrais e prédios históricos? Essa questão é bastante complexa, ela passa por múltiplas abordagens. A primeira abordagem que eu gosto de fazer é que o poder público ele não pode ser onipresente. E muitas vezes, quase sempre, ou sempre, não há recursos suficientes. Nós somos uma sociedade em desenvolvimento ainda. Então, são muitas demandas, são muitas carências financeiras. Então, infelizmente, a questão do patrimônio acaba sendo relegada, se não ao segundo plano, a uma subprioridade. Você faz pontualmente, quando pode, quando interessa. Mas, assim, o Rio de Janeiro tem perdido muito patrimônio, infelizmente. E o século XX ele foi particularmente cruel com o Rio de Janeiro do ponto de vista da perda do patrimônio. Você teve, no século XX, para começo de conversa, o desmonte do Morro do Castelo, que é o núcleo original da cidade. Isso aconteceu porque prevaleceu na época, também duas versões, viu? Duas versões. Prevalecer na época uma concepção higienista do ponto de vista de que era preciso favorecer a circulação do ar pela cidade, para promover a saúde das pessoas. Olha que loucura. O ar passa de todos os lados, não deveria ser um morro de 120 metros de altura que impedir. Mas o morro teria sido removido para favorecer a circulação do ar. Hoje em dia já se pensa diferente. Como o Morro do Castelo perdeu a sua importância como núcleo administrativo, ele começou a ser habitado por pessoas de baixa renda. Começou a ser favelizado, como nós costumamos dizer. Então, a erradicação do Morro do Castelo serviu também a uma prática, uma política de limpeza, de gentrificação, para tirar do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro aquelas populações pobres. No século XX, nós perdemos dezenas, centenas de prédios e igrejas históricas quando se abriu a Avenida Presidente Vargas. No século XX, nós perdemos o grande mercado municipal
que havia na Praça 15 foi construído com material importado da Bélgica. Um troço lindíssimo, que se hoje existisse seria um maravilhoso atrativo turístico. Foi derrubado para a colocação do viaduto da Perimetral na Praça 15. No século XX, há 50 anos atrás, está completando agora, nós assistimos, estarrecidos, à demolição do Palácio Monroe, que era um palácio premiado internacionalmente, construído para uma feira que houve na Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1904, recebeu o prêmio arquitetônico, foi transportado para o Brasil, desmontado e trazido para cá, num arrojo de engenharia ousadíssimo para 120 anos atrás, e simplesmente em 1976 decidiu se destruir. Então, o Rio tem já uma vocação trágica para a perda do seu patrimônio. Hoje em dia já não se faz mais isso, já se tem um outro olhar, mas, assim, a questão do patrimônio no Brasil, ela esbarra em vários interesses. O interesse patrimonial, o interesse imobiliário. Você até hoje vê prédios que eram tombados, monumentos, imóveis tombados, serem destombados oficialmente ou ter isso ignorado para se construir um prédio de apartamentos. Então, por um lado, você tem a falta de recursos do poder público para promover uma efetiva manutenção desses tesouros que nós temos no Rio de Janeiro. Por outro lado, você tem um forte interesse imobiliário, mormente do aspecto, o interesse financeiro, mormente do aspecto imobiliário, interessado em fazer esse aproveitamento econômico de áreas que muitas vezes são preservadas. E, por último, mas não menos importante, essa talvez seja a parte mais lamentável de tudo, o vandalismo. Porque existe um espírito destrutivo, só posso dizer assim, que leva as pessoas, muitas vezes sem motivo, a pichar um prédio, a depredar ou simplesmente a furtar. Voltando a falar da nossa Praça 15, né? Tudo acaba passando por ali. No centro da Praça 15 existe um monumento importante ao General Osório, que foi feito por um artista mexicano radicado no Brasil chamado Henrique Bernardelli, e que foi feito com bronze tomado dos paraguaios ao fim da Guerra do Paraguai. O General Osório foi um dos heróis brasileiros. Se é que se pode falar que guerras têm heróis, né? Mas que guerra só tem derrotados. Mas, digamos assim, ele foi um dos comandantes brasileiros, ao lado do almirante Tamandaré e do Duque de Caxias, que levaram a aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai a derrotar o Paraguai de Solano Lopes, naquele que foi o maior conflito internacional do continente americano e que acarretou quase 200 mil mortos. Só de brasileiros morrendo 50 mil pessoas. Então foi uma tragédia. Mas o Monumento General Osório está no centro da Praça 15 e tem sido dilapidado aos poucos. Já roubaram as cercas que eram feitas com fuzis antigos dos paraguaios, mosquetes, já roubaram a espada do General Osório, já roubaram os arreios do cavalo. Eu costumo dizer que só não levam o General Osório porque ele pesa 7,5 toneladas de bronze. Eu nem gosto de falar, porque daqui a pouco alguém vai lá e pega as 7,5 toneladas. Então, assim, falar da questão do patrimônio do Rio também tem que passar pelo aspecto político. Porque os órgãos de patrimônio, o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o INEPAC, que é o Instituto Estadual do Patrimônio, eles são geridos por políticos. Muitas vezes, os presidentes e diretores desses órgãos não são pessoas da área. Algumas vezes, sim. Recentemente, o INEPAC foi presidido por um arqueólogo, colocaram um arqueólogo para presidir o INEPAC, uma pessoa da área. Mas muitas vezes muda-se o governo e, como nós sabemos, os cargos de segundo e terceiro escalão são loteados entre os apoiadores daquele governo e são colocadas pessoas que não têm uma visão histórica, que não têm uma visão preservacionista, que não são da área. Sim. Então, você, não sendo da área, você não analisa a questão como deveria ser. Então, assim, nós temos perdido no Rio de Janeiro muito patrimônio para a especulação imobiliária, para o vandalismo e para o descaso dos órgãos públicos. Por outro lado, eu vejo com bons olhos muitas iniciativas, o professor Cristiano. Uma delas, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda política, eu não estou fazendo nenhum tipo de direcionamento político disso, é um fato. Recentemente, a Prefeitura instituiu um programa chamado Reviver Centro Carioca, que é um programa pelo qual vários prédios abandonados ou semi-abandonados do centro histórico, inclusive da Travessa do Comércio, ali que a gente falou, da Casa da Carmen Miranda, que estavam sem uso desde o tempo da pandemia,
ou desde muito antes, eles estão sendo oferecidos para a iniciativa privada que se interesse em revitalizá-los do ponto de vista cultural. Então, recentemente, 3 ou 4 casarões, que são aqueles sobrados grandes, centenários, passaram a abrigar empreendimentos como o Centro Carioca de Fotografia, que fica na Travessa do Comércio, é uma iniciativa cultural belíssima, Sim. como o nome diz, baseado no trabalho de fotógrafos, de valorização da cidade. Você tem bem ao lado dele o Quirioca, que é um centro de cultura LGBT. O Rio de Janeiro é uma cidade gay-friendly também, esse segmento é muito importante. Então, empreendedores ligados ao movimento LGBT fizeram um centro cultural em que há exposições, em que há eventos artísticos, distribuição de literatura. Um outro coletivo chamado Casa Tucum reurbanizou um sobrado maravilhoso da Rua do Rosário, um sobrado de 3 andares, enorme, e hoje é um centro de venda de artefatos indígenas certificados e também um centro de radiação de cultura indígena, porque várias vezes na semana existem programações para as crianças de danças, de folclore, de desenho, que são liderados por índios, pessoas de etnias indígenas que vão lá vestidas e falam da sua cultura, falam da sua tradição. Ali pertinho, na esquina com a Rua do Mercado, abriu também uma livraria, uma editora especializada em literatura negra. Então, o Centro é radiador de cultura negra. Você passa lá, estão fazendo eventos de capoeira, estão fazendo eventos culinários, estão fazendo eventos voltados à valorização da cultura das religiões afro-brasileiras. Então, esse programa, o Reviver Centro Cultural, ele surge como um contraponto a essa cultura da destruição, como um contraponto a essa cultura do abandono. E que bom seria que as esferas de poder, municipal, estadual e federal, que não têm recursos, fizessem parcerias estratégicas com empreendedores do segmento cultural, com empreendedores do empresariado. Você tem muitos eventos, por exemplo, nós já falamos dele, o antigo Convento do Carmo, ele hoje que ficou abandonado durante muito tempo, foi ocupado por uma universidade como depósito, ele renasceu, há cerca de 5 anos atrás, como Centro Cultural do Convento do Carmo, que é administrado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a Procuradoria-Geral do Estado, fez um acordo comodato, acho que por 80 anos, para administrar o prédio. O prédio hoje ele é aberto à visitação. Veja, um prédio do século XVII, Cristiano. São poucos imóveis no Rio de Janeiro, do século XVIII para cá, você tem um patrimônio considerável. Mas são poucos imóveis do século XVII que não só resistiram, como estão acessíveis às pessoas. Sim. Então, parcerias estratégicas com empreendedores culturais, com iniciativa privada e com setores públicos são mais que bem-vindas, e os exemplos são muitos, já falei de alguns deles aqui, o projeto Reviver Centro Cultural, a parceria com o Ministério Público, para evitar o que aconteceu, tragicamente, no dia 2 de setembro de 2018, quando nós vimos nosso querido Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma instituição centenária, que detinha um acervo único no mundo. O acervo de egiptologia do Museu Nacional era comparável ao do Museu Britânico ou do Museu do Cairo, porque o nosso imperador Dom Pedro II, apaixonado que era pela egiptologia, ele esteve no Egito algumas vezes no século XIX e trouxe de lá múmias, artefatos, sarcófagos, que ficavam lá. Eu lembro que eu era criança. Sim, eu pude também visitar várias vezes. Quando eu era criança, pelas mãos do meu pai, sim, era um programa barato, cultural, todo mês eu estava no Museu Nacional. Eu adorava aquele ambiente. Perderam-se fósseis, perdeu-se uma coleção de entomologia que era única no mundo. A coleção de malacologia da Universidade Federal, do Museu de Conchas, era única, de exemplares únicos, que se perdeu. Por quê? Falta de investimento. A versão do incêndio é que o ar-condicionado entrou em curto-circuito, já estava para ser trocado há muito tempo, já estava solicitada a verba para ser trocado, não foi trocado, e se perdeu para sempre. O museu está reabrindo agora, como espaço cultural, aos poucos, mas jamais será o Museu Nacional que nós tínhamos. 85% do seu acervo, repito, um acervo de muitas disciplinas, único no mundo, um centro de estudos de respeitadíssima Universidade Federal, que recebia acadêmicos do mundo todo para fazer trabalho, perderam-se nas cinzas para sempre. Eu falo isso com dor no coração, Cristiano. Porque eu vi... Em 2018 também, que eu não assisti o incêndio na televisão, fiquei atordoado.
Foi trágico. Eu cheguei de noite, aquelas labaredas. A gente chorou aqui no Rio de Janeiro, porque o museu era parte de nós. Aqui da Boa Vista, aquele lugar ali, é um lugar muito querido pelos cariocas. Sim. Então, que nunca mais se perca o Museu Nacional. Que nunca mais se perca um palácio como o Palácio Moura. Hoje em dia, eu vejo isso, até com satisfação, tem uma mentalidade de preservação muito maior. Preservação é natural, inclusive. Sim. Veja, um exemplo natural. A Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica aqui na zona sul do Rio de Janeiro, ela já teve uma área, um espelho d'água, 2 vezes maior do que o atual. Você Sim. pega um mapa antigo, você vê o formato da Lagoa Rodrigo de Freitas, é metade do que tem. Por quê? Especulação imobiliária. Ali tem Lagoa, Jardim Botânico, Ipanema, áreas de grande valor por metro quadrado. A pessoa foi aterrando e foi construído, meu amigo, sem nenhum tipo de preocupação. Agora, a gente pode lamentar pelo que se perdeu, e sempre lamentaremos, sempre está na nossa memória. Mas nós podemos impedir, através da cobrança política, através da conscientização, através da mobilização, podemos impedir, fazer um marco zero. Perdemos até agora. Daqui para frente não perderemos mais. E o nosso trabalho, o seu trabalho como pesquisador, o meu trabalho como guia de turismo, jornalista, o nosso trabalho como um todo, ele tem um papel fundamental de trazer para as pessoas, os cidadãos comuns, a ideia do patrimônio, que é aquela coisa macro. Você fala em patrimônio histórico. O que é o patrimônio histórico? É uma coisa empírica? Não. O patrimônio histórico é a igreja que você frequenta. O patrimônio histórico é a rua que você caminha. O patrimônio histórico é o monumento que fica ao lado da sua casa. O patrimônio natural é a praia que fica perto da sua casa. Então, que todos nós, brasileiros, e cariocas em particular, já que estamos falando dos passeios do passeador carioca, que todos nós sejamos, cuidemos da cidade como se fosse a nossa casa. Cuidemos da cidade com carinho, porque ela é o nosso lar. É aqui que nós nascemos, vivemos, seja qual for a cidade, onde quer que você esteja. E esse trabalho de divulgação que nós fazemos, divulgação cultural, divulgação histórica, ele entra com um escopo muito importante para que as pessoas comuns, que andam de ônibus, que andam de trem, que passam por ali, para que o jovem observe uma igreja e fale, não vou pichar isso aqui mais não. Sim. A igreja do Carmo que nós falamos agora, a parede lateral dela está forrada de pichações. Aí o poder público vai lá, limpa a pichação, gasta recurso público, e daqui a uma semana está pichado de novo. Então, terrível. É fundamental que a gente cobre dos governantes, que a gente cobre dos legisladores, que a gente cobre verbas, mas é fundamental que nós também não destruamos. Eu fui na praia hoje, da Urca, estava limpinha, mas tinha um copo de plástico boiando dentro d'água. Quem colocou aquele copo de plástico? Ou foi você, banhista? A preservação está nas nossas mãos. Para quê? Para que nossos filhos e netos tenham onde serem passeadores cariocas e tenham que ver, que visitar. Excelente, Carlinhos. A última questão envolve a última agora, finalmente, a nossa conversa. Quais seus planos e projetos futuros para o seu trabalho no Passeador Carioca? Bom, o plano mais imediato é cada vez levar mais gente para passear pela cidade. Você sabe, eu tenho algumas outras atividades profissionais, que você falou no começo aí, que muitas vezes choca na questão do tempo. Mas eu estou querendo implementar um programa de roteiros semanais para a cidade. Quartas-feiras. Quarta-feira é um dia que de manhã, que todo o patrimônio está aberto. Pasme você, que nos fins de semana, que é quando as pessoas têm tempo, várias igrejas do centro estão fechadas. Vários centros culturais estão fechados no fim de semana, quando as pessoas podem passear. Isso é um anacronismo, né? Deveria estar aberto. Mas já que nos dias de semana estão abertos, eu estou querendo criar um programa de passeios todas as quarta-feiras, passeios matinais, e que leve as pessoas para esses lugares. Então, esse é um plano imediato. Outro projeto imediato é incrementar, otimizar e expandir cada vez mais o trabalho virtual do passeador carioca, através das redes sociais. Porque nas redes sociais, hoje em dia, Cristiano, onde as pessoas estão? Onde as pessoas estão por entretenimento, zapeando no seu celular, como se diz. E eu fico muito feliz que eu recebo vários retornos de pessoas que dizem: eu estava a ponto de sair na rede social, porque eu só encontro coisa ruim, eu só encontro criminalidade, eu só encontro coisas que não acrescentam nada. Mas depois que eu encontrei o passeador carioca, eu desisti de sair da rede social, porque pelo menos na tua página
eu encontro coisa de qualidade, coisa cultural e coisa de valor. Vibrei com isso. Minha missão, minha paixão estão sendo cumpridas. Então, aumentar cada vez mais o acesso de pessoas a roteiros, walking tours pelo centro da cidade, é um projeto. Outro projeto é expandir o trabalho da rede social do Passeador Carioca para que mais pessoas vejam, mais pessoas curtam, mais pessoas compartilhem. E também um livro. Eu tenho um projeto de um livro, já tenho um contrato firmado com uma editora de São Paulo, e obtivemos, inclusive, o financiamento via Lei do Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet, pela qual empresários que colaborarem com o projeto fazem o governo, né, o Estado brasileiro, faz uma renúncia fiscal. É assim que funciona. Então, a empresa que teria que recolher R$ 50 mil de imposto pode recolher 45 mil e destinar 5 mil para o projeto. É assim que funciona. Nós obtivemos, graças assim à formatação do projeto, que é um projeto para levar cultura às pessoas, para levar inclusão e acessibilidade às pessoas, vai ter até uma versão em braille, uma versão gravada para os alunos do Instituto Benjamin Constant. Isso faz parte do contrato. Por eu ser um deficiente visual, tem muito envolvimento com essas causas. Então, aqui no Rio de Janeiro, existe o Instituto Benjamin Constant, que é uma instituição centenária, fundada por Dom Pedro II, que promove o ensino acadêmico, escolar e profissionalizante para pessoas que são desprovidas de visão, sejam cegos parciais, sejam cegos totais. Então, no nosso projeto do livro do Passeador Carioca, consta que parte desse acervo em braille e audiolivro vai ser dedicado para essa instituição do Instituto Benjamin Constant. Esse livro só não saiu por falta de tempo. O contrato está assinado, o financiamento já está podendo ser captado, só que eu não estou conseguindo tempo, dentre as múltiplas atividades profissionais, para tocar. Mas o grande projeto é, a partir do segundo semestre, tocar o livro do Passeador Carioca, quem sabe, para a gente fazer um lançamento aqui no Café das Humanidades, contando com a presença do professor Cristiano. Vai ser maravilhoso. Então, os projetos são esses. Sim, gostaria muito de ler o seu trabalho. Posteriormente, ir no lançamento e fazermos uma live aqui, uma conversa. Vai ser uma alegria. Então, assim, se Deus continuar me dando saúde física e mental para continuar passeando, eu pretendo passear até morrer, porque a gente não se aposenta de ser passeador. A gente se aposenta para sempre, porque isso faz parte da vida, faz parte do sentido da vida. E olha que legal, você dá um pouco de você, um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua paixão, um pouco das suas pesquisas, para que as pessoas possam curtir, que as pessoas possam aproveitar, passear numa cidade maravilhosa como o Rio de Janeiro, ensolarada, esses dias de quando existe outono, primavera, são épocas mais amenas para as pessoas passearem. O Rio não é só Pão de Açúcar, não é só Corcovado, não é só praia, não é só samba, não é só futebol. Também é tudo isso. Mas o Rio são os cantos, recantos e encantos de uma cidade que se descobre passeando por essa cidade. É isso. Legal, Carlinhos. Você gostaria de comentar algo que não foi discutido na nossa conversa? Comentar algo? Falar algo... Nossa conversa foi tão abrangente. Nossa conversa foi tão... Você diz, né? Bom, gostaria de falar algo que não tratamos aqui na live. Fique à vontade. Olha, eu gostaria de retomar aquilo que nós falamos sobre a importância de as pessoas saírem de casa. Eu costumo dizer, eu gosto de dizer, que grande parte de nós não tem e nunca vai ter recursos para viajar para a Europa, para conhecer a Disney ou para curtir as praias do Nordeste brasileiro. A grande maioria de nós nunca vai ter recursos para isso. É uma realidade. Porém, todos nós podemos, aliás, devemos sair do sofá de casa, reunir a família e fazer um passeio. Porque um passeio gasta-se muito pouco, só se gasta o dinheiro do transporte, leva o seu lanche. É assim, uma tarde no Centro Histórico do Rio, uma caminhada na Orla, uma visita à ilha de Paquetá, que é uma ilha fantástica que tem aqui dentro da Baía de Guanabara, que não tem nem carro, as ruas são de terra, elas podem proporcionar, sim, experiências inesquecíveis. Então, para terminar, já que o horário é nosso inimigo aqui, eu queria apelar às pessoas que nos assistem, que vão nos assistir ao longo desse período aqui no Café das Humanidades, que o material vai ficar disponível para as pessoas a qualquer tempo. Sim. Não fica dentro de casa, no sofá, assistindo televisão. Pegue seus filhos,
Pegue seu namorado, sua namorada, pegue sua mulher, pegue seus pais, ou vá você sozinho e sai para passear. Vai de transporte público, vai a pé, vai de carro, vai do jeito que dá, do jeito que der, e acumule experiências no fundo dos seus olhos, no fundo da sua mente, principalmente no fundo do seu coração. Porque, como gosta de dizer o passeador carioca nas suas postagens, nos seus vídeos, passear é viver, e é viver mesmo, porque isso agrega significado à nossa vida. Nada tão gostoso como chegar em casa, no filho o dia inteiro passeando, chegar cansado e dormir feliz da vida e falar assim, hoje eu realizei alguma coisa, hoje eu aprendi, hoje eu conheci, hoje eu convivi com pessoas, hoje eu interagi com gente, eu sentei com gente do lado, visitando, falando, nada como isso. Então, seja você também um passeador carioca, um passeador soteropolitano, um passeador paulista, um passeador curitibano, um passeador gaúcho, onde quer que você esteja, visite a sua cidade, visite o lugar que você está, procure aprender sobre ele, procure conhecer, procure interagir com pessoas, procure ler, agregue esse conhecimento prático na sua vida, um conhecimento que sai dos livros de história que você aprendeu e que se traduz em cada passo que você dá na sua cidade, no seu estado, no seu país. Passear, gente, passear é viver. Carlinhos, parabéns ao grande ensinamento sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro histórico. O canal Humanitas e o Café das Humanidades agradecem a audiência de todos aqui e o prestígio de ter você conosco. E aproveitando a nossa programação, dia 8 de junho, aqui anuncio a próxima live, será com o Stefano Sartori, e nós conversaremos acerca da literatura contemporânea urbana. Então, a todos que desejam continuar prestigiando o canal Humanitas, compartilhem o conteúdo com os colegas e os familiares, dê o joinha para ajudar o algoritmo do YouTube a continuar enviando o vídeo para mais pessoas, e também não deixem de visitar a página do portal científico Café das Humanidades, www.cafedashumanidades.com. Um grande abraço, Carlinhos, e até logo, pessoal. Prazer enorme, gente.